E aí, galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Ellen, ela é CEO da Action RH e é especialista em pessoas, né? E aí eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre as especialidades dela, sobre o currículo dela, porque eu trouxe ela para poder a gente falar sobre a escravidão do empreendedor, né? Hoje a gente sabe que tem muitos empreendedores, microempreendedores, que ficam presos na operação do negócio, não conseguem fazer uma viagem de férias, não conseguem se dedicar à família, né, e acabam virando prisioneiros do próprio negócio. Aquele sonho que eles tinham lá atrás, né, acaba virando um pesadelo. Então, eu trouxe a Ellen, que é uma especialista aí nesse assunto, para trocar um pouquinho com a gente. E aí, Ellen? Fala com a gente aí sua experiência toda nessa área, o que você pode agregar nesse assunto? Oi, Pri, tudo bem? É um prazer estar aqui com você para falar sobre pessoas. Acho que é um grande desafio hoje de todos os empresários, né? A Action RH ela está há 15 anos no mercado, a gente atua com toda a frente de gestão de pessoas, que é a inteligência estratégica do negócio, que a gente chama. Hoje a gente atua com acolhimento e performance. Por quê? A gente entende que funcionários felizes e satisfeitos produzem mais resultados. Porém, a gente sempre tem que olhar o lado do empreendedor, que é a empresa. Ele também precisa ter os resultados dentro do negócio, senão isso não acontece, a empresa não cresce, não escala, não performa e o funcionário por si só também acaba não crescendo. Mas muitas vezes a gente precisa trazer consciência sobre isso. Então, hoje a nossa consultoria, ela atua nessa forma estratégica, trazendo consciência do acolhimento para o empresário, porém, com o lado dos indicadores, das performances, de tudo que o colaborador pode apresentar e agregar no resultado do negócio. E aí a gente sempre vê muito essa questão mesmo, do empresário preso, né, ao seu negócio, muitas vezes porque não conseguiu uma boa contratação, a contratação que foi feita não performa. O que acontece é que ele ainda precisa atuar 100% na operação do negócio. E aí eu acho que é um pouco do que você vai traduzir aí pra gente, né? O quanto é difícil o empresário que não consegue sair da operação 100% do seu negócio. Isso aí. E você vê algum sinal, assim, que esse empreendedor possa ter? Qual o ponto de alerta, assim, para ele poder perceber que o negócio está desandando, né? Eu costumo falar que, assim, quando o empresário está no começo, que é o empreendedor mesmo com aquela vontade, com aquele gás de fazer o negócio acontecer, ele tem uma motivação muito grande para que isso aconteça de forma rápida. E nem todo colaborador performa no mesmo formato e na mesma rapidez que ele. Então, é importante entender e trazer clareza ao colaborador. Então, quando ele chega, é importante eu ter claro desde a contratação, o que eu espero dele. Então, no começo, quando eu faço um onboard de integração, eu já preciso ter uma descrição de cargo, de entender a expectativa durante o período de experiência, de trabalhar com ele feedbacks e avaliações de desempenho, porque muitas vezes o empreendedor está na cabeça dele que ele vai contratar um funcionário igual a ele, mas não é, porque o funcionário não é o empreendedor. E ele vai achar que o funcionário vai performar e vai ter a mesma cabeça que ele. Esse é o grande desafio hoje dos empresários. Eles acreditam que todo mundo tem a mesma mentalidade e o mesmo gás ou a mesma vontade de fazer com que ele tem. E não é uma realidade, porque o funcionário tem o espírito do colaborador, por mais que a gente trabalhe cultura e desenvolvimento para que ele se aproxime e chegue o mais próximo do empresário, isso não acontece por si só. E muitas vezes o empresário contrata e fala, olha, agora está aqui, vai lá, faz, eu espero esse resultado seu. E aí não acontece. Verdade, eu acho que são duas coisas, né? Tem um empresário que contrata e larga, e tem um empresário que não consegue delegar de jeito nenhum porque ele quer que seja feito daquele jeito dele. Eu lembro que quando eu comecei assim, eu tinha muito esse desafio, porque eu tinha dificuldade de delegar, porque não, peraí, mas ninguém está conseguindo entregar que nem eu. E a gente chegar nesse... Eu acho que a gente só cresce quando a gente abre mão desse... Não, peraí, o cara não vai vender que nem eu, não adianta, ninguém vai vender igual o dono, né? E aí você abrir mão, sei lá, de 30% das vendas, porque outra pessoa tem que fazer com você, é necessário, porque senão você não cresce, né? Você fica preso ali na operação. Então, eu acho que foi uma virada de chave muito boa. E uma coisa que eu vejo muito nos empresários, assim, que eu converso, eles acham que essa coisa de cultura é uma coisa para empresa grande, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de que forma que, assim, um cara que é um pequeno empresário mesmo, tem poucos funcionários, às vezes 5 funcionários, né? Como que ele lida com essa parte da cultura? Como que ele comunica com a equipe dele?
né? Mostrando para ele que não, cultura é para todo mundo, não é só para quem é um... Exato. As empresas têm até o hábito de contratar uma consultoria, uma empresa de RH, ou até mesmo o RH próprio quando já tem muito funcionário. Verdade. Mas muitas vezes a gente precisa construir desde a base da empresa. Quando eu vou contratar o primeiro funcionário, se eu já tiver construído o meu modelo de cultura, todos que entrarem vão remar mais rápido e na direção certa. Por quê? Porque todos que entram sabem o direcionamento. A cultura nada mais é do que a direção do seu negócio, para onde eu estou indo e como eu devo seguir o passo a passo desse processo, até eu construir o mesmo objetivo que o empresário. Então, não espera acontecer, né? Para chegar a ter vários funcionários para eu trabalhar cultura, porque é mais difícil. Porque aí você tem que trabalhar hábitos, rituais, modelo mental, uma série de coisas que a pessoa não está acostumada. Agora, quando ela já entra no seu negócio sabendo como deve ser, ela já entra se adaptando ao processo. Então, fica muito mais fácil de você conseguir resultados, mesmo que seja com 1, 2, 3... Eu costumo brincar que quanto mais cedo você tiver uma estrutura bem organizada na área de gestão de pessoas, é mais fácil do seu negócio dar resultado. Porque hoje o grande problema que a gente fala, né, e a grande dificuldade que os empresários enfrentam, independente de ser pequeno, médio ou grande, é na área de gestão de pessoas. Então, a questão não é técnica, a questão é comportamental. Então, assim, e o que a gente está fazendo como empresa para trabalhar o modelo comportamental dentro do meu negócio? Muitas vezes a gente também só terceiriza essa responsabilidade. Ah, porque é um público mais jovem, é porque é a geração mais nova, ah, porque é o pessoal mais velho. E aí não puxa também essa responsabilidade que hoje é importante que o empresário tenha ela para que ele construa realmente uma empresa com resultados na área de gestão de pessoas. Legal, verdade. É legal porque tudo que você está falando casa muito com o que foi acontecendo assim com a Ato Service, né? Para quem não sabe, eu sou empreendedora também, né? Tenho uma empresa, Ato Service, lá no Rio de Janeiro. A gente trabalha com portas automáticas. E eu lembro que a virada de chave da empresa foi quando eu percebi que a gente só ia conseguir crescer se a gente se dedicasse realmente às pessoas ali. E a implantação da cultura, quando a gente passou a tratar a cultura como prioridade, né? Então, assim, hoje a gente tem ali reuniões mensais, né, de alinhamento, né? A gente tem a avaliação da performance do funcionário, né? E ainda tem muito essa coisa de terceirizar o RH, tem muita essa dificuldade, né? De, ainda sou muito pequenininha, ainda não está na hora de terceirizar. E eu acho muito legal você trazer isso, porque você mostra assim, não, independente do teu tamanho, ter um profissional qualificado ali, né, para poder te dar o suporte é fundamental, mesmo que você esteja começando a tua empresa agora, ou que você tenha 200 funcionários, o ideal é o quanto antes. Então, achei bem legal você trazer isso aí. E eu queria que você desse algumas dicas, assim, para uma pessoa que às vezes não tem, né, um faturamento relevante ainda está inseguro sobre terceirizar. Qual a dica que você poderia dar para ele começar, assim, às vezes tem só 2, 3 funcionários, né? O que ele poderia fazer ali de uma forma mais prática, né? Para ele poder conseguir lidar aí com as pessoas, delegar mais e conseguir que o negócio dele tenha mais sustentabilidade, né? Que eu acho que é importante. Eu falo que assim, ó, é importante a pessoa conseguir trazer propósito para a empresa dela e para o funcionário. Então, assim, desde a hora que ele chega, eu preciso ter clareza nesse propósito. Então, ó, você vai entrar aqui, essas são as suas atividades, eu espero de você este resultado, o treinamento que eu vou te dar é este, então em X tempo, e aí você vem conversando com ele, fazendo o acompanhamento, que aí muitas vezes o empresário ou alguém que está responsável, uma liderança, uma gestão, acaba não fazendo esse acompanhamento e vai olhar lá, vão pensar no final da experiência. 90 dias e agora? Chegou. Efetivo falando embora. Mas acho que não performou muito bem. Tá, mas a gente deu o caminho da jornada desse colaborador, desde a hora que ele chegou até o que eu esperava dele, com treinamentos específicos. E aí eu não tenho condições de fazer um treinamento ainda, eu não tenho uma estrutura de treinamento, mas eu preciso ter, no mínimo, escrito. Tá? Por quê? Porque muitas vezes está só na minha cabeça, e aí eu só verbalizo. E para eu verbalizar, nem todo mundo absorve esse conteúdo. Então, se eu documentar ele, quando a pessoa tiver uma dificuldade, ela vai lá e vai ler sobre ele. E aí ela pode fazer anotações, observações. Então, é muito importante. Se eu conseguir gravar, é a melhor opção.
Por quê? Porque aí eu transmito a emoção de tudo que eu estou falando, com sentimentos e tudo mais. Nem todo mundo consegue, mas o escrito ele é muito importante, não só verbalizar, mas deixar documentado de alguma forma. Até porque as pessoas precisam buscar na memória. E a memória hoje em dia, como a gente tem 1 milhão de coisas, ela falha. E aí a pessoa vai fazer alguma coisa que às vezes não estava em acordo com o que a empresa já ensinou. Mas ela também não anotou, não buscou, a empresa também não deu uma referência para ela. Então, assim, independente do tamanho, é importante eu já ter definido com clareza qual é a missão da empresa, qual é o propósito dela e qual é o propósito e a missão desse colaborador também quando ele entra na empresa. E aí fazer os acompanhamentos com feedbacks é muito importante, porque senão também o colaborador não sabe se ele está indo bem ou não. E muitas vezes a gente, por tempo mesmo, acaba fazendo só os feedbacks negativos. Né? Verdade. E aí, mas e os positivos? E o de alinhamento de expectativa? Então, eu sempre costumo falar que é muito importante, nos primeiros 10 dias, fazer um alinhamento de expectativa. Então, quando eu já passei clareza na contratação, os 10 primeiros dias são cruciais para a pessoa estar conhecendo o negócio, entendendo. Será que a pessoa que eu pus para treinar, ela está treinando adequadamente? Tem tempo para isso? Porque às vezes ela tem que fazer o trabalho dela e ainda treinar o outro. E aí ele larga o outro lá olhando o que ele está fazendo. E aí não vai absorver esse conteúdo como deveria. Então, assim, são às vezes mínimas coisas que às vezes a gente deixa passar despercebido. Verdade. Só que aí, quando a gente para olhar, quando a gente desenha um processinho que a gente chama de jornada, a gente consegue olhar com clareza para aquilo, tanto a gente como empresário, e o colaborador também consegue ter visão do quanto ele evoluiu ou não. Porque aí não é o que você acha sobre ele, é o que você documentou, que você tinha de expectativa sobre ele e ele sobre a expectativa do negócio. Legal. Eu acho que o pequeno empreendedor, principalmente, que eu lido muito com eles têm muito aquela coisa de achar que é óbvio. Na cabeça dele, aquilo ali é óbvio. Vou te dar um exemplo. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, não, teve uma funcionária que eu contratei, ela era júnior, né? Mas aí ela cuidou do financeiro. E aí ela foi cobrar, ela foi fazer os boletos lá, o cliente não pagou. E aí ela chegou pra mim e falou, e agora, o que eu faço? Tipo assim, é óbvio, tem que cobrar o cliente, né? Mas ele não tem uma documentação ali, né, dando um passo a passo. Então, às vezes parece óbvio, realmente. Mas quando você contrata uma pessoa júnior, principalmente, né? Que é o que o pequeno empreendedor, ele não tem capacidade de contratar um profissional sênior, né? Exato. Então, ele tem que contratar um júnior. Só que ele também acaba não tendo tempo nesse desenvolvimento. Verdade. Então, por isso que, às vezes, o investimento de tempo num processo, de alguma forma mais documentado, ajuda muito. Até porque aí ele pode ir melhorando, conforme vai tendo mais colaboradores. Não precisa criar o processo gigantesco. Cria um base, pelo menos. E aí vai evoluindo conforme a sua empresa vai crescendo, conforme você vai tendo novos colaboradores. Porque ele é sempre adaptável. Imagine que a gente lida com o ser humano. Então, o ser humano dormiu, acordou, tá diferente. Então, como lidar com tudo isso? Muitas vezes vai chegar alguém que vai dar ideias novas, que vai melhorar esse processo, que a gente vai ver que faltou alguma informação. Então, para isso é importante a gente sempre ter aquele documento onde a gente vai olhando e vai melhorando ele por si só. Eu costumo brincar e falar que, assim, o colaborador sempre acha que a empresa nunca dá oportunidade, né? Mas se a gente parar e perguntar para ele assim, dá o seu currículo aqui para mim, vamos fazer ele, vamos ver o quanto você evoluiu também na construção de você próprio que agregou para a empresa. Muitas vezes também o colaborador não evoluiu em nada e ele só está terceirizando a responsabilidade para o empreendedor, né? Porque ele não correu atrás de nada, ele não buscou melhoria, ele está esperando que a empresa faça tudo por ele. Mas isso a gente só consegue quando a gente coloca em prática alguns modelos. Porque senão eu não trago consciência para o colaborador. Eu sempre vou ficar com a responsabilidade do empreendedor que não dá oportunidade, que a empresa não tem um plano de carreira, que não oferece crescimento, de que as coisas aqui não funcionam. Tá, mas será que a gente trouxe clareza do lado do empreendedor e trouxe clareza do lado do colaborador? Porque é um compartilhamento de responsabilidades. Então, só que a gente precisa usar algumas coisas que tragam consciência. Porque senão é difícil para a gente mostrar, porque senão é só o que eu acho. E o que eu acho é diferente do que o colaborador acha. Verdade. Então, quando a gente alinha as expectativas e traz clareza, a gente está os dois lados na mesma sintonia. Legal, acho bem legal isso. Lá na empresa a gente faz, dentro da nossa cultura ali, nossos valores tem a parte da autorresponsabilidade, né? A gente fala muito sobre isso.
Eu faço todo mês a gente tem uma apresentação de um livro, por exemplo. Eu acho que vai muito nisso que você falou, né? Eu fazer o colaborador também, ele tem que dar o passo também. Não é só o empresário que tem que ficar ali aí. E aí, o que você vai aprender? O que você vai estudar e tal? Então, assim, eu incentivo muito a minha equipe a estudar, a aprender cada vez mais. Eu comemoro quando eles, às vezes, fazem um curso, né? Eu mando lá no grupo, todo mundo comemorando. Seja o livro, a gente tem um quadro lá na empresa, que é o quadro dos sonhos. E aí todo mundo anota ali quais são os seus sonhos. E quando eles vão cumprindo ali, realizando, a gente vai comemorando junto as vitórias, as conquistas. Eu acho que é muito isso também, mostrar pro funcionário, pro colaborador, que ele tem que fazer a parte dele também. Não é só a empresa que tem que ficar ali, agora você vai fazer isso, agora você vai aprender aquilo. Não. E você também tem que ter a disponibilidade de aprender. E eu acho que uma coisa que agregou muito para mim, que pode ser até um pouco duro, mas é demitir rápido também. Porque às vezes a gente vê que a pessoa não está performando bem. Você já deu vários feedbacks para a pessoa, né? E a pessoa não anda, não cumpre regras e tal. E às vezes o empreendedor, principalmente o pequeno, que tem muita aquela coisa do coração ainda, de tratar todo mundo. Eu tenho muito isso, né? A gente brinca que eles me chamam de mamãe e tal. E a gente tem muito essa coisa de, não, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance, mais uma chance. E aí você está contaminando o resto da equipe, porque todo mundo está vendo aquela pessoa que não está performando. E aí tá passando a mão na cabeça dele. E aí eu acho que isso foi uma virada de chave para mim muito grande. Falei, a gente só vai chegar em outro nível se eu demitir rápido também. É resolver, a pessoa dê feedback, né? Não resolveu, não funcionou. Eu lembro que tive um funcionário que a gente deu um feedback, o último feedback. A gente falou, olha, esse é o último feedback que você está recebendo. A gente está te dando a oportunidade de melhorar. Você precisa melhorar nisso, 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 nisso. Assina aqui. Eu falei assim para ele. Eu falei, isso aqui não é uma advertência, não é nada disso. Eu quero que você faça um compromisso com você mesmo, de que você vai mudar, de que você vai fazer isso aqui. Ele, tá bom, assinou. No dia seguinte, ele descumpriu uma regra da empresa. Aí eu falei, não, mandei ele para cá, ele foi demitido na hora, assim. Eu falei, então, virou uma areia, assim, não, a pessoa vê que ela não está dentro dos valores ali da empresa, por mais que doa, às vezes, muitas vezes pelo processo da empresa, que às vezes mandar alguém vai atrapalhar, eu falei, não, vamos cortar rápido, então... Exato. Até porque essa pessoa, ela vai contaminando as outras e você também mostra pelo exemplo. Então, se você deixa um exemplo negativo dentro do seu negócio, automaticamente os outros vão entender que é uma empresa que é permissiva. Exatamente. Então, se ela permite, os bons vão ficando ruins. Por quê? Mas lá tá tudo bem, tudo que a gente faz, eles passam a mão na cabeça e tudo mais. Então, acaba que você perde um pouco da essência. Por isso que é importante a gente sempre trabalhar os valores, porque aí na tomada de decisão você já olha e fala, não, isso não condiz com os meus valores, é melhor eu tirar. Por mais que doa, né? E às vezes a gente fala que tem gente que a gente contrata e depois não pode demitir. Então eu costumo falar, nunca contrate quem você não pode demitir. Por quê? Se você não pode demitir, ela pode prejudicar o seu negócio. Então, pode ser um filho, pode ser um esposo, pode ser a esposa, pode ser a mãe, o pai. Não importa. Se você não pode demiti-lo, então não contrate. Porque senão depois você vai criar um desconforto e aí você não pode fazer aquilo e só que a pessoa também não performa dentro do seu negócio. E aí fica aquele conflito interno e todo mundo está observando tudo isso. E aí não é saudável para o negócio. É verdade. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente também. A empresa cresce com uma boa contratação. Então, existe a cultura, mas tudo começa com a contratação. A hora que eu trago ele para dentro. E se eu não fizer uma boa contratação, eu também posso contaminar o meu time. Verdade. É bem legal isso. Eu acho que tem muita empresa pequena que é familiar. Minha empresa é familiar, né? Eu trabalho com meu marido, meus cunhados trabalham comigo. E aí eu sempre ouvi isso, né? Nunca contrate quem você não pode demitir. E eu sempre deixei muito claro lá na empresa de que não é porque eles são família que eu não possa. Pelo contrário, eu cobro, às vezes, mais deles, que são família, do que do restante, porque eu falo, vocês têm que dar o exemplo, vocês têm que provar que vocês estão aqui não porque vocês são família, né? Então, assim, lá não tem essa coisa, não. Se não estiver funcionando, pode ser família, pode ser cunhado, não quero saber. Vai sair. Na minha tem também, só que é tudo muito claro. Bom, se não performar, infelizmente, não tem como eu manter. Por quê? Porque senão eu não comprometo só a mim, eu comprometo a empresa de uma maneira geral e todo o time que está performando. Então, as pessoas têm que entregar os mesmos resultados, independente de quem seja. Verdade, legal. Eu acho que muita gente talvez se pergunta, Priscila, o que isso tem a ver com a liberdade do empreendedor, que foi o início, né, do tema? Mas eu acho que tem tudo a ver. Pessoas, né, trazer a Ellen aqui para falar sobre pessoas é fundamental, porque a maior dificuldade do empresário é delegar. Não tem jeito. O pequeno empreendedor ele tem muita dificuldade de delegar, de chegar e falar, olha, agora você cuida disso. Não, ele vai sempre estar ali olhando, ele não vai confiar, ele vai centralizar.
Então, eu acho que é fundamental aprender a delegar. Eu acho que a principal atividade esse empreendedor tem que fazer. E eu costumo falar que é delegar com responsabilidade. Não é delargar. Exato, não é delargar. Não quero que você saia do negócio. Eu quero que você distribua atividades que talvez possam ser feitas por outra pessoa. E você só avalie, né? Tome a decisão final. Porque muitas vezes o empresário centraliza todo o processo na mão dele. Ele faz até atividades operacionais, que não precisa ser ele a ser feita. Pode ser uma outra pessoa e ele só validar aquele processo no final. Verdade. Tem muito aquela coisa, vou fazer logo porque é rápido e tal. E aí no final ele tá fazendo um monte de coisa que era rápido, perdeu o dia todo dele. E aí não consegue ter tempo para ele mesmo, não consegue ter tempo para a família. Sim. E aí muito pequeno empreendedor tem orgulho de falar, eu nunca tirei férias, né? E não é um orgulho, não. Isso não é bom. Isso às vezes afeta até a saúde mental. Acaba tendo um burnout, acaba tendo problemas familiares mesmo, porque nunca mais consegue ficar em casa, não tem tempo de qualidade com a família, porque não conseguiu organizar essa parte de pessoas, né? E de processos dentro do negócio. Legal, Ellen. Poxa, obrigada mesmo pelos teus conselhos, pelo teu conhecimento. Eu te admiro demais. Você é ótima. Você também. Então deixa aí uma mensagem final aí para os empreendedores que estão te vendo, né? Que querem... Estão vivendo aprisionados aí no próprio negócio, né? Vivendo com uma corrente, querem ter mais tempo com a sua família, querem viajar, tirar férias. Dá uma dica aí para eles. As pessoas são quem move os resultados. Então, se a gente ficar tudo com o cérebro só, é mais difícil da gente fazer essa construção e multiplicar conhecimento e ter uma gestão onde a gente possa atuar de forma estratégica. Então, vamos compartilhar com o nosso time, entendendo esse compartilhamento com responsabilidade, mas é importante para que a gente também, como empresário, possa olhar não só para a operação do processo, mas para o estratégico, com qualidade também em todas as nossas áreas. Legal, obrigadão. Obrigada ao seu Instagram para o pessoal seguir. É ellenleandra.rh, para que vocês possam acompanhar. Se tiver alguma dúvida, pode chamar lá, a gente vai esclarecendo. Então tá bom, obrigada. Rita, tchau.